Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de capacitores em circuitos elétricos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Considere a seguinte associação de capacitores esquematizados com suas respectivas capacitâncias. É aplicada uma DDP de 5 volts nos terminais A e B da associação. Analise o que se afirma e, a seguir, marque a alternativa correta. Antes de resolver essa questão, a gente tem que lembrar de algumas coisas importantes de capacitores. Primeiro, na associação de capacitores em série, todos os capacitores vão ter a mesma quantidade de carga elétrica. Porém, a DDP equivalente vai ser a soma das DDPs de cada capacitor. E, na associação de capacitores em série, a gente faz da mesma forma que fazia a associação de resistores em paralelo, ou seja, o inverso da capacitância equivalente vai ser igual à soma do inverso dos capacitores. Beleza? A outra que a gente tem que lembrar é a associação em paralelo. Na associação em paralelo, a quantidade de carga equivalente vai ser exatamente a soma das cargas de cada capacitor. Porém, na associação em paralelo, todos os capacitores têm a mesma capacitância. E, na associação em paralelo, a gente faz da mesma forma que fazia os resistores em série. Soma as capacitâncias de cada um para ter o capacitor equivalente. E, para eu calcular a capacitância de um capacitor, basta eu pegar a quantidade de carga e dividir pela DDP. E, por último, a energia potencial de um capacitor ela pode ser calculada de duas formas diferentes. A primeira seria a quantidade de carga ao quadrado divididos por 2 vezes a capacitância, ou capacitância vezes DDP ao quadrado divididos por 2. Beleza? Então, agora vamos à questão. A questão, a gente olha o seguinte. O capacitor C1, ele está ligado em série com esses caras que estão em paralelo. Porém, esses dois aqui estão em série. Então, o que eu vou fazer? Para eu calcular capacitores em série, eu tenho que ter a mesma ideia que eu tenho com resistores em paralelo. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando eu tenho dois capacitores diferentes associados em série, eu posso dizer o seguinte, que a capacitância equivalente pode ser calculada como C1 vezes C2, C1 mais C2, Então, nesse caso aqui vai ficar o quê? Capacitância equivalente vai ser 3 vezes 6, 3 mais 6. Então, vai ser 18 divididos por 9, isso vai me dar 2 microfarad, certo? Aí, o meu circuito, ele ficou assim, ó. Tenho esse capacitor e aqui eu vou ter o meu capacitor em paralelo, ó. Ele ficou assim. Esses dois aqui a gente sabe que é de 2 microfarad, esse aqui 9 microfarad e esse aqui 4 microfarad. Aí agora eu lembro que quando eu tenho capacitores em paralelo, a gente lembra que basta somar as capacitâncias desses capacitores. Então, na minha questão, vai ficar o quê? Esse capacitor equivalente vai ser o quê? 4 mais 2 vai me dar 6 microfarad, certo? Agora, o meu circuito, ele ficou assim, ó. Esse aqui é o de 9 e aqui
ficou de 6. Então, o que a gente sabe agora? Que capacitores em série, né, dois capacitores diferentes em série, eu vou fazer dessa forma aqui. Então, vai ficar o quê? Para esses dois capacitores aqui, eu sei que a capacitância equivalente vai ser 9 vezes 6, 9 mais 6. Então, vai ficar 54 divididos por 15. 54 divididos por 15 vai dar 3,6 microfarad. Então, como ele disse aqui, ó, a capacitância do capacitor equivalente é de 12 microfarad? Não, está errado, é de 3,6, beleza? Aí agora ele pergunta assim, ó, a DDP nos terminais do capacitor C1 é de 3 volts. Então, ele quer saber qual é a DDP no capacitor C1. Então, o que eu vou fazer? A gente tem que lembrar que capacitância é igual a carga divididos pela DDP. Então, para eu determinar qual é a DDP desse capacitor, eu posso escrever assim, ó, DDP é igual a carga divididos pela capacitância. A capacitância a gente sabe que é 9. E a carga? A carga a gente vai calcular da seguinte maneira, ó. Carga é igual a capacitância vezes DDP. Então, a carga vai ser... Qual é a capacitância equivalente do circuito? A gente não descobriu que é de 3,6, né? Então, vai ficar assim, ó. 3,6 microfarad vezes a DDP. Qual é a DDP que eu vou usar? A DDP do circuito, que é de 5 volts. Então, a quantidade de carga vai ser 3,6 vezes 5 vai dar 18. Então, aqui vai dar 18 microcoulomb, não é? Então, 18 microcoulomb. Agora, eu vou substituir aqui para eu achar a DDP. Veja bem, vai ficar assim, ó. DDP é igual a carga, que é 18. Eu vou botar assim, ó, 18 vezes 10 a menos 6, porque a gente tem que lembrar que 1 micro é igual a 10 a menos 6, tá? Divididos pela capacitância. Qual é a capacitância desse cara? 9 microfarad, né? Então, vai dar o quê? 9 vezes 10 a menos 6. Então, corta, 18 por 9, isso vai me dar 2 volts. Se a voltagem é 2 volts e ele diz que em C1 é igual a 3 volts, essa aqui está errada. A letra C, ele quer a carga armazenada em C3. Quem é C3? C3 é esse cara aqui. Esse cara está associado em paralelo, não é? Então, a gente sabe que na associação em paralelo, as DDPs são iguais. Então, o que ele falou? Ele quer a carga elétrica. Então, ele quer a carga elétrica armazenada no C3. O C3 ele tem uma capacitância de 3 microfarad. Porém, a gente sabe que na associação em paralelo, a DDP é a mesma. Então, o que a gente descobriu no item anterior? Que a DDP que está chegando aqui é de 2 volts. Então, aqui está passando 2 volts, aqui está passando 2 volts. Então, U é igual a 2 volts. Então, eu posso dizer o quê? Que carga é igual a quem? Capacitância vezes DDP. Então, carga vai ser 3 microfarad vezes 2 volts. Então, a carga vai ser 3 vezes 2, 6 microcoulomb. Então, a resposta está na letra C. Agora, por que a letra D está errada? A letra D está errada porque o C2 ele está ligado em paralelo. Então, como o C2 está ligado em paralelo aqui, a mesma DDP que eu tenho aqui é a mesma DDP que eu tenho aqui. Então, veja bem, se
A gente está aqui passando 2 volts no C3, o C2 vai passar 2 volts e não 5, por isso que a letra D está errada. E a letra E, ela quer a energia potencial armazenada na associação, não é? Então, se a associação toda ela tem uma capacitância igual a 3,6 microfarad, né, que foi isso que a gente calculou aqui, ó, e ela é ligada a uma DDP de 5 volts, não foi isso que ele foi ligado? Ó, ele é ligado a uma DDP de 5 volts, a gente pode dizer que a energia armazenada vai ser igual a quem? Pela fórmula, né, como eu tenho capacitância e DDP, eu vou usar essa relação aqui. Então, eu sei que a energia potencial vai ser o quê? 3,6 vezes 5 ao quadrado divididos por 2. Então, a energia potencial vai ser 3,6 vezes 25 divididos por 2. 3,6 vezes 25, isso vai me dar 90 divididos por 2. Então, isso vai me dar 45 microjoules, ou 45 vezes 10 a menos 6 joules. E o problema disse que vai dar 18, por isso que essa aqui também está errada. E com isso a resposta é a letra C, beleza?